As tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala é o que você tem. Há um milagre na sua boca. Estamos começando mais um encontro para falar das maravilhas de Deus, profetizando milagres, curas, libertações, te ajudando a romper na vida, te ajudando a romper na fé. E sobre a sua vida, eu quero trazer uma palavra nesse momento agora. Eu profetizo que sobre a sua vida não vale encantamento. Eu declaro que todo mal que está te perseguindo, toda ação maligna que te persegue, eu anulo agora em nome de Jesus. Está sendo nesse momento quebrado toda ação maligna. Tudo aquilo que veio para trazer prejuízo no dia de hoje, trazer tristeza, amargura na data de hoje. Em nome de Jesus, nós anulamos e declaramos a presença, o poder, a proteção, o agir de Deus sobre a sua vida. Nós ministramos toda sorte de bênção sobre o dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje falando sobre o trabalhar de Deus, todos esses dias, né? E hoje nós vamos falar sobre o processo. Sobre o processo. Já vou trazer uma reflexão para você, eu quero que você fique conosco. Só 15 minutos, é rápido, muito rápido. Agora, me acompanhe. Todos os homens de Deus na Bíblia que receberam promessas, as promessas foram direcionadas de Deus para eles. Só que existe algo que nós temos que compreender. É o processo de Deus. Veja, Davi, a Bíblia diz que Davi era um rapazola, 17 anos. Ele era ruivo, fisicamente ele era muito bonito e forte. A Bíblia diz que ele era forte. Ele não era um rapaz raquítico, como se a gente vê em desenhos. Davi estava trabalhando no campo. Veio Samuel e unge Davi. O que aconteceu logo após a unção de Davi? Samuel entra na casa do velho Jessé, os filhos estão reunidos, há um posicionamento que Davi não era o filho legítimo de Jessé, mas um filho com uma concubina, por isso que os filhos legítimos estavam na casa, e Davi, como era meio irmão do restante e não filho da esposa, Davi estava trabalhando no pasto. Claro que isso não tem na Bíblia, é apenas uma formação extra-bíblica, apócrifa, enfim, uma conclusão. Mas o que resta? Depois que Samuel ungiu Davi, o que aconteceu? Nada. Davi voltou para o pasto e foi cuidar das ovelhas. Os irmãos viram aquela situação, o profeta derramando o óleo, falou que esse é o rei de Israel. Eles voltaram para a batalha, foram lá para o campo, pelejar contra o gigante. Davi continuou no pasto tocando arca. Quando Davi vence o gigante, ele fez uma fama, casa com a filha de Saul. Saul começa a perseguir Davi, a vida de Davi vira um inferno. Depois da unção, Davi foge durante aproximadamente 10 anos. O que eu quero pensar com você? Que todas as pessoas que têm uma promessa de Deus, elas têm que compreender o processo de Deus. Eu vou ler um versículo que está em Hebreus capítulo 10. Deixa eu só me posicionar. Pronto. Hebreus 10, 36. Olha isso aqui. Porque necessitais de perseverança ou paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Esse texto fala sobre ficar firme em Cristo até a consumação da nossa salvação eterna, ou da volta de Cristo,
ou do nosso partir, mas claramente é aplicável nesse sentido do nosso estudo. Davi ele foi ungido, mas depois da unção veio a luta, veio a prova, veio a perseguição. Mas a unção foi liberada, a promessa foi feita. O que nós temos que compreender é que Deus ele faz a promessa. E nós não temos que olhar para as circunstâncias ou o processo que a gente passa antes da promessa se cumprir. Lembra de Moisés? Deus prometeu a terra prometida para o povo de Israel. Deus resgata o povo, tira o povo com o braço. A Bíblia diz que Deus tirou com mão forte, com braço forte. Deus tirou um povo que estava escravo e já vivia no Egito por 430 anos. Olha isso. Faraó, ele não podia liberar os hebreus. Porque se ele liberasse os hebreus, a nação toda ia padecer. Quem seriam os escravos? Os escravos eram os hebreus. O faraó não podia. E Deus arranca com braço forte. Só que antes de entrar na terra prometida, veio o deserto. E veio a prova. Veio a prova. Observe que isso acontece com Abraão. Deus sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te levar para uma terra melhor. Sai e vai. Olha isso. Só que Abraão ele passou por várias dificuldades até entrar na terra. E Abraão, ele entrou, mas já com muito pouco. Sara não chegou. Observe que Deus fez uma promessa para Abraão sobre um filho. E quando Deus prometeu até o filho nascer, eu não estou equivocado, também passaram-se mais ou menos uns 10 anos. Que acho que Deus prometeu para Abraão tinha 95, Isaac vai nascer com 100. Né? Então, tem um processo para isso. A questão é, quanto mais a luta vai se acirrando, mais próximo nós estamos da promessa se cumprir. Porque o inimigo ele não quer que você receba aquilo que Deus te liberou. Para ele, o que ele vai fazer? Vai tentar te impedir de alguma maneira. Vem os problemas, vem as dificuldades, vem a perseguição. Às vezes vem setas malignas de desânimo, vem aquela seta de incredulidade. O que nós temos que permanecer na posição. Olha esse texto, 36. Necessitais, pois, de paciência, para que depois de feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Lembra daquele adágio popular? Fulano nadou e morreu na praia? Quantas pessoas eu vi isso acontecer? Deixa eu te contar uma pequena história. O que eu vou te falar é um fato. Um fato. Um homem tinha uma grande igreja, e essa grande igreja possuía várias outras, era uma convenção de igrejas. Ele se sentiu doente, ele percebeu que estava doente, ele chamou um outro pastor que era amigo dele, falou, olha, meus dias estão terminando e eu vou passar todo o meu campo, né, que era chamado assim, ainda é, vou passar o meu campo para você. O outro pastor, amigo, tudo bem, aceitou o campo, né? E assumiu aquele campo e começou a presidir aquele campo com muita excelência. O pastor que estava doente, ele não morreu. Foi restaurado, ficou saudável. 20 anos depois, os dois pastores ainda estavam firmes. Porém, um cresceu e fez a igreja crescer, o outro foi minguando e foi desaparecendo. Por que eu estou te falando isso? Que às vezes Deus nos dá algo e por causa das pequenas dificuldades a gente joga fora. A gente abandona, a gente deixa. Quantas pessoas eu já ouvi na vida, Deus dará algo precioso e a pessoa joga fora. A pessoa não dá o devido valor. Ela se perde, ela desanima, ela não passa pela prova. Ela não tem a capacidade de ter a paciência para ver aquilo que ela está fazendo começar a dar fruto. E aí se desespera. A primeira dificuldade, não quero mais. As primeiras lutas, não quero mais. E desanima. E depois
Não podemos colocar a culpa em Deus, porque Deus ofertou, Deus deu. Só que a pessoa não teve sabedoria. Por isso que o texto é muito claro. Fica firme, não retroceda. Eu vou continuar aqui de Hebreus. Olha essa passagem de Hebreus. Vou ler o 36, só para a gente compreender e formar uma nossa conclusão aqui. Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Claro, esse um poucochinho de tempo, estamos falando aqui de Jesus, que Jesus voltará. Agora, esse um poucochinho de tempo é aplicável nas bênçãos e as promessas de Deus sobre a sua vida. Nós não temos que mensurar se a resposta, se a promessa vai se cumprir ou não pelo tempo. O tempo é só um adicional de Deus. O tempo, a dificuldade, as aflições, a luta, o que isso não importa. Isso não importa. O que importa é que o Senhor prometeu, você está na posição e vai acontecer. Mas já passou um dia, já passou dois, já passou 10. Isso não importa. O tempo não importa. Tem uma história clássica, é de Josué e Caleb. Deus prometeu para Josué e Caleb. Passaram 40 anos, e aí Caleb vem, olha, você lembra da promessa? Já se passaram 40 anos, e eu quero a minha parte, eu quero a minha herdade, eu quero aquele que compete a mim, eu quero esse campo. Observe que Caleb, ele não desistiu, ele não abandonou, mas ele permaneceu firme, e ele possuiu. Para você que está aqui conosco, Deus tem uma promessa na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já falou com você de uma maneira direta. Eu tenho certeza que Deus já falou para você sobre salvação de parentes, salvação de filhos, de esposo, de esposa. Eu tenho certeza que Deus já falou para você sobre portas de emprego, sobre saúde. E só que no processo, a gente desanima. Lembra da história de Davi, que eu acabei de falar? Que Davi foi ungido e nada aconteceu, e não aconteceu. Davi foi ser rei só quase, se não estou equivocado, 10 anos depois. Depois de muita luta, perseguição, prova, e ele se esconde em caverna, ele se finge de louco para sobreviver, mas aconteceu. Davi foi rei em Jerusalém. E agora ele se transformou no grande rei sobre todo Israel. Davi ele teve 3 unções. Ele foi ungido por Samuel. Ele foi ungido quando foi rei em Judá, e ele foi ungido quando ele foi rei em todo Israel. 3 unções. Mas aconteceu. Para você eu profetizo. O milagre vai acontecer, apenas fica firme. Passe pela prova dando glória a Deus. Não questione, não murmure, não vai fazer orações imprecatórias, não vai fazer orações mais pautadas em desabafo para Deus do que oração específica. Porque nós não podemos murmurar, porque a gente murmura para Deus e murmura para o amigo. E a gente pensa que isso é oração, e não é. Você não tem que falar para o seu amigo que Deus prometeu, está demorando. Não, Deus prometeu, vai cumprir. Pronto, você tá selando a palavra. Deus prometeu, vai cumprir. O amigo pode até falar, mas você não acha que está atrasado? Não, Deus prometeu, vai cumprir. Deus tem o tempo, e o tempo é dele, eu sou servo dele, vai cumprir. Pronto. E quando você for orar, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor prometeu e eu estou convicto, Senhor, que a sua palavra não mente e que o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu. Pronto. Você confessou para Deus que você crê nele. Você consegue compreender a diferença? Do que adianta você orar e ficar, Senhor, já faz 5 anos, já faz 10 anos, Deus, cadê? Eu não estou vendo, meu marido está pior, minha esposa está pior. Isso não é oração, isso é murmuração. Então, a partir de hoje, Senhor, tomo posse das promessas. Deus prometeu uma prosperidade. E quando entrou agora foi o deserto, entrou agora foi a perseguição, foi a escassez. Mas Deus prometeu a prosperidade. Senhor, eu te louvo, porque eu contemplo a minha geladeira cheia, eu contemplo minha conta bancária cheia. Senhor, eu contemplo o carro na minha garagem, eu contemplo a minha casa, eu contemplo a promoção. Senhor, eu creio na tua palavra, não olho para o presente, não vivo por vista,
Eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Aí o milagre acontece. Escreve aqui, não vivo por vista. Escreve, não vivo por vista, vivo pela fé. Quando você entende isso, que você não está vivendo por vista, mas você está vivendo pela fé, irmão, tudo acontece. Eu quero ver você escrevendo. Escreve aqui, não vivo por vista, eu vivo pela fé. É isso que o crente tem que ser. É isso que o crente tem que tomar como verdade. Eu vivo pela fé. Eu não fico olhando para a circunstância. A Célia acabou de colocar aqui, ó. Vladimir colocou, não vivo por vista. Eu vivo pela fé. Eu, como pastor, não vivo por vista. Se eu fosse viver por vista, nem pastor seria. Eu vivo pela fé. Todos os nossos projetos é viver pela fé. Nós estamos numa semana de avivamento. Quando nós lançamos, não foi pela vista, foi pela fé. Ontem, com toda sinceridade, tinha poucas pessoas na igreja. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer um derramado poder de Deus. Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. A Sirene colocou aqui, não vivo pela vista, vivo pela fé. Marinês, vive pela fé. Olha quem colocou mais aqui. A Juscelia vive pela fé, a Jana vive pela fé, o Rodrigo colocou, vivo pela fé. Nós somos treinados. Terezinha acabou de colocar aqui, eu vivo pela fé. Nós vivemos pela fé. Por isso que prosperamos, crescemos. Nós não fica olhando, a gente não fica olhando para as dificuldades da vida. Pastor, mas existe aflição, existe perseguição, existe fogo, existe espada, existe o vale da sombra da morte. Mas tudo isso é anulado quando você está com Cristo. Até o vale da sombra da morte é anulado. Olha o Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se existe o vale da sombra da morte, mas Deus está comigo, então para mim não existe o vale da sombra da morte, porque Deus não vai me deixar ficar no vale. Se você passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Então, a água e o fogo existem. Mas para você que vive pela fé, não existe. Porque está lá. Outro passa, queima. Outro passa, afoga. Mas você passa, ó, narizinho empinado, dando glória a Deus, porque o fogo não vai te queimar e a água não vai te submergir, não vai te afogar. Consegue compreender isso? Que o crente, ele vive pela vista. O crente não vive pela vista, ele vive pela fé. Na igreja eu sempre pergunto, o ladrão, o que o ladrão faz? O que o ladrão faz? Ele rouba. O que o pintor faz? Pinta. Né? O que o pedreiro faz? Constrói. Se o pintor pinta, se o agricultor trabalha na lavoura, e o crente? O crente crê. A única função nossa é crer. Crer o tempo inteiro. É ter fé. Nós não podemos ser guiados por vista, mas pela fé. Entendendo isso, a gente começa a compreender que o processo diminui, o tempo que seria longo se torna pouco, e eu vou te dizer um marco que a sua luta está acabando. Só para a gente encerrar. Intensifica. Todas as vezes que uma promessa está chegando, aí uma fúria maligna se levanta. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 10, depois você lê com calma. Daniel capítulo de número 10, ele orou e a resposta veio, mas antes da resposta chegar, houve uma batalha no mundo espiritual. Depois dessa batalha que o anjo veio e trouxe a resposta para você já foi liberada. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que a vitória chegou em nome de Jesus. Amém? Amém? Então dá uma glória a Deus bem forte. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Senhor. Vamos orar pela sua vida. Deixa eu liberar uma bênção sobre a sua casa. Faz assim comigo. Pai, é pelo poder que é no nome de Jesus que eu estou aqui agora. Eu quero profetizar a resposta, a direção. Deus, eu quero profetizar a prosperidade, a saúde. Eu quero profetizar, Deus, a salvação dos parentes.
alegria de viver. Senhor, em nome de Jesus, toma cada um pelas mãos e guia-os com o braço forte. Guia-os, Senhor Deus, com teu Espírito. Senhor Deus, que nenhum mal chegue a eles e que toda ação maligna caia por terra nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós liberamos, Senhor Deus, a bênção. Senhor Deus, e no poder que é no nome de Jesus, nós declaramos que está destravado tudo aquilo que estava obstruindo. Está anulado todo laço, todo nó na vida está desfeito agora, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, você vai compartilhar com muitas pessoas que estão passando por luta e não têm a esperança. Divulgue esse vídeo para ajudar esse canal. Deixe o seu like e até amanhã.